misericórdia e graça do Senhor operaram, né? Já a gente não combinou nada, não sabia qual era os louvores de hoje. E eu vejo a mão de Deus já nos louvores, irmãos. Aleluia! Eu falei, Senhor, o que é que eu, né? Eu sou tão pequena, mas o Senhor é grande, né? Que Ele possa falar em cada coração. Eu vou estar lendo aqui em Jeremias, o capítulo 1. Desde já eu quero agradecer o Senhor por esta oportunidade, porque Deus é Deus de mistérios, né? Assim, eu estava conversando com a Sandra Pizelli e esse versículo veio à nossa conversa e ela falou assim na semana passada, dá uma pregação, hein? KKKK. Eu falei, misericórdia, para com isso. E aí quando o bispo falou na sexta-feira, eu falei, tá bom, Senhor, tem como dizer não? Porque o Senhor mandou uma indireta, né? Ali através da serva dele. Vamos estar lendo aqui, irmãos, os versículos 5, 6, 7 e 8. Amém? Amém. Que diz assim: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu, ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandarás, dirás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. O título dessa mensagem, né, irmãos, fala sobre a vocação de Jeremias, né? Aqui o Senhor está falando com ele sobre os planos que Deus traçou ainda antes que ele fosse formado no ventre da sua mãe. O Senhor formou Jeremias com os seus planos, né? E assim eu creio que também é na nossa vida, né? E Deus, ele fala para Jeremias aqui nesse versículo, ele fala algumas coisas para Jeremias que é muito assim primordiais, né? Quando ele nos faz uma promessa, ele fala, eu te conheço. Ele diz para Jeremias não temer. Ele fala que também consagrou, eu te consagro, eu te consagrei, né? Ele já consagrou no caso. Te constituí por profeta. Estou com você para livrá-lo do mal. Eu tenho uma grande missão para você. Mas, assim como nós, Jeremias fala para Deus, né? Ele usa uma desculpa de que ele é muito pequeno. Na tradução da NVI fala que ele é muito jovem, né? Nessa minha tradução aqui diz que ele é uma criança. E quantas vezes nós damos desculpas para Deus, né? Jeremias falou que mesmo diante de Deus fazendo todas essas promessas a ele, ele falou que ele ainda era muito jovem. E nós somos assim, igreja. Aleluia. Quando Deus ele nos faz uma promessa, né, às vezes ele usa por bondade e misericórdia a vida de um irmão para entregar algumas coisas para nós. A primeira coisa que a gente faz é olhar para nós, para a nossa pequenez, para as nossas incapacidades, e quer convencer a Deus de que não conseguimos, né? Mas Deus, antes mesmo Aleluia. de gerar nós no ventre da nossa mãe,
Ele traça um plano para as nossas vidas. Aleluia! Para cada um de nós, eu creio assim, né? E foi assim na vida também de Moisés, eu creio, na vida de Abraão, quando foi entoada aqui a canção, o Senhor me fazia lembrar Abraão, ali quando ele levou Isaac para o sacrifício. E não vou chegar lá ainda, mas tudo aquilo já era um plano de Deus, eu creio, né? Aleluia! Só que Abraão, quando Jesus falou, quando Deus falou para ele, sai da tua terra, da tua parentela, né, e vai que eu vou te mostrar. Abraão foi, a Bíblia pelo menos, né, não relata que ele questionou a Deus, ele foi, né? Se a gente fizesse como Abraão, ficaria um pouquinho mais fácil. Mas não, a gente faz como Jeremias. Primeiro a gente usa as desculpas de que a gente não consegue. E assim, né, estou um pouquinho nervosa, por favor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus. Glória a Deus! E Deus, ele tem um plano perfeito para cada um de nós. Aleluia! Né? Só que, irmãos, a gente não se preocupa com isso. Quando Deus ele nos faz uma promessa, a gente está muito preocupado nas nossas vontades, naquilo que a gente quer, naquilo que a gente tem entregado diante de Deus. A gente se ilude achando que vamos ir para a casa do Senhor, vamos aceitar Jesus, e a partir de então Deus vai começar a fazer do nosso jeito. Eu sirvo a Deus, eu estou ali, então eu começo a colocar diante de Deus as minhas vontades nas minhas orações. Eu começo a pedir a Deus que faça, como se Deus fosse um mordomo, apenas para responder aos meus caprichos, às minhas vontades. Mas quantas vezes, irmãos, nós fazemos esta pergunta: Senhor, qual foi o plano que o Senhor traçou para a minha vida? O que o Senhor planejou para mim? Quando o Senhor me planejou lá, antes de me mandar para aqui, quando o Senhor planejou, o que o Senhor quer de mim? Nós não fazemos isso, é muito raro. Eu falo nós porque essa palavra falou muito ao meu coração, né? É uma palavra muito linda. Deus, ele faz promessas para Jeremias, e Jeremias, ele se sente pequeno. Isso é natural, porque realmente nós somos pequenos. Realmente as promessas de Deus são malucas. Para os nossos olhos elas são impossíveis, na verdade. Mas Deus, ele vai sempre traçar um plano melhor e maior do que a gente planejou. Aleluia! Né? Glória a Deus! Aleluia! Glórias a Deus. Então, irmãos, eu escrevi bastante coisa aqui, mas na hora vai fugindo, né, da nossa mente. Assim, às vezes, irmãos, nós queremos que Deus ele realize, né, alguns sonhos nossos. E porque o Senhor não concretizou algumas coisas, porque não era o plano dele para as nossas vidas, a gente começa a fazer isso com os nossos filhos. E esses dias o Espírito Santo de Deus soprou algo sobre mim, que às vezes a gente quer impedir os nossos filhos de viver os planos de Deus, querendo que eles vivam os nossos sonhos, as nossas frustrações a gente quer passar para os nossos filhos. E entender, irmãos, que Deus ele também tem um plano para a vida dos nossos filhos é muito importante. Porque hoje a gente quer pegar os nossos filhos, colocar eles ali sobre a nossa proteção, sem ensiná-los o quão grandioso é Deus, que eles precisam primeiramente amar a Deus sobre todas as coisas, para que eles possam entender que se alguém frustrar eles na caminhada, eles não vão se importar, porque eles têm a Jesus como único sobre as suas vidas. Eles têm um plano que precisa ser concretizado, que é o plano de Deus para a vida deles. E é por isso, irmãos, que a gente bate tanta cabeça, porque a gente não fica preocupado com o que Deus quer. A gente
está sempre preocupado com o que a gente quer, né? Então, às vezes, até isso. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha e ela relatando sobre uma irmã em comum que está passando um processo muito grande com o filho dela. E ali o Senhor começou a ministrar também em meu coração sobre isso, sobre os processos que os nossos filhos vão passar. Porque a palavra diz que a gente vai conduzi-los à casa do Senhor, e assim quando eles crescessem, se eles se desviarem, é com eles e Deus, né? Mas a gente fica tão preocupado em proteger os nossos filhos que a gente esquece de ensiná-los o mais importante, que é a palavra do Senhor, que é o princípio de tudo, que é amar a Deus sobre todas as coisas, que é entender na palavra, na bússola que o Senhor nos deixou, que eles não podem olhar para este mundo achando que eles vão conquistar coisas que estão fora do plano de Deus. Então, quando a gente começa a orar, quando a gente começa a buscar a vontade de Deus, o Senhor, Ele começa a nos direcionar. Eu lembro que há um tempo atrás, eu me converti no ano de 2008, eu acredito. Mas eu fiquei muito tempo andando, caminhando, sem buscar isso, sem buscar a vontade de Deus para a minha vida. Então, era uma montanha russa. Um dia eu estava aqui, um dia eu estava fora. E ali eu fui. Porém, chegou um tempo na minha vida onde o Senhor me colocou na parede, né? Quando eu vi que todas as dificuldades que eu estava enfrentando eram devido às minhas escolhas. Porque o Senhor já tinha falado, quando eu pisei na casa do Senhor, a primeira vez Ele me fez uma promessa, assim como Ele falou com Jeremias. Ele usou uma vida para falar que Ele iria me usar, que Ele tinha planos para mim. Só que eu não me preocupei com isso. Eu estava preocupada em alcançar os meus objetivos. Eu era uma jovem, eu queria muitas coisas, realização profissional, realização emocional, e eu buscava tudo isso, só que eu não buscava o principal, que era a presença do Senhor. Eu não buscava ser íntima de Deus, e isso me fez ser errante por muito tempo, irmãos. Por muito tempo eu fiquei na caminhada vagando, apenas sendo presença e não estando presente, né? Eu buscava tudo, menos a intimidade, menos entender o que Deus queria para mim, né? E durante esses anos inteiros eu vi que eu precisava despertar. E teve um dia que eu estava no culto e a pregadora falou assim, se a gente já tinha prometido algo a Deus, se a gente queria fazer algo diferente para Deus. E aquilo ardeu no meu coração. E só naquele dia que eu fui à frente, que eu dobrei os meus joelhos e falei com Deus, Senhor, eu quero dedicar a minha vida a Ti. Aleluia. Que os meus pensamentos, a minha vida começou a mudar. Começou a tomar uma nova direção. Aleluia. Mas ainda assim, irmãos, eu continuava naquela sensação de que eu não tinha intimidade com Deus, porque eu não conseguia entender a paternidade do Senhor. Eu não tive pai, eu não tive mãe, eu tive até 9 anos de idade, então eu fui criada no lar das pessoas, né? Em outros lares, de famílias que também não tinham direcionamento. Então eu não tinha essa dimensão. Eu via Deus como alguém que, meu Deus, só assim, tipo, que não podia olhar para mim, que não me amava com o amor que Ele nos ama. Eu olhava para Deus e eu entendia que Ele era Deus, mas só quando eu comecei a entrar no quarto, só quando eu comecei a orar, só quando eu busquei intimidade, foi que eu comecei a entender a sua paternidade. Aleluia. E a partir do momento que eu encontrei com Ele, com a paternidade dEle, a minha vida foi transformada. E de 2009 para cá tem muitos anos. Mas eu falo que eu sou ainda um bebê na fé. Porque faz apenas, irmãos, 1 ano
que eu encontrei essa paternidade. Aleluia. Que eu busquei e eu achei, eu encontrei, né? E aí eu estou contando a minha experiência, irmãos, porque ela cabe aqui nessa palavra, porque foi quando eu passei um momento de muita dor, mas foi uma dor assim, muito maior do que eu podia dimensionar que eu pudesse enfrentar. E quando eu passei por esse momento de dor, eu comecei a ter encontros com Deus às tardes na minha casa. E eu sou cabeleireira, minha profissão é cabeleireira. E eu queria muito ter o meu salão. Só que o Senhor falou para mim naquelas orações: eu não quero que você tenha um salão agora. Eu quero te chamar, eu estou te convidando para outras coisas, para outras experiências. E isso conflitou muito dentro de mim, irmãos, porque quando a necessidade ela bate na nossa porta, a gente quer colocar a nossa mão. Só que Deus, ele foi fechando todas as portas. Mas por que ele foi fechando todas as portas? Porque agora eu falei que eu queria que ele me direcionasse. Não falei? Eu falei agora para ele que eu queria viver a sua vontade. E ele foi fechando as portas, mas também me fazendo entender muitas coisas. E me atraindo para a vontade dele cada vez mais. Glória a Deus. As coisas, elas vão acontecendo, elas começaram a acontecer de uma maneira onde eu perdi total o controle. Mas quanto mais eu perdi o controle, mais eu aumentava a confiança nele. Glória a Deus. E eu fui entendendo isso, que o plano dele, que ele gerou antes que ele me formasse no ventre da minha mãe, porque eu me senti totalmente abandonada. Eu vivia sem rumo, mas quando eu o encontrei, eu encontrei um pai que cuida de mim. Eu encontrei um pai que cuida da minha família. Eu encontrei um pai que traçou um plano não só para a minha vida, mas traçou um plano para a vida do meu esposo, traçou um plano para a vida dos meus filhos, das minhas filhas. E eu venho buscando em Deus, irmãos, isso, para que a sua vontade aconteça. E eu tenho vivido isso já. Aleluia. Eu tenho vivido os planos de Deus, está aqui. Hoje é viver o plano de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Há meses atrás eu jamais imaginei estar congregando com meu professor. Né? O bispo Rodrigo, irmãos, ele é bênção de Deus, né? Eu tenho vivido experiências contadas aqui, né? E ele é resposta de oração para a minha vida. Glória a Deus. Porque quando eu comecei a caminhar, né, na direção que Deus queria, que quer para mim, eu comecei a pedir para ele: Senhor, eu preciso ganhar conhecimento, eu preciso ganhar experiências. E eu fui convidada para participar da conferência, o maior avivalista ano passado. E eu fui achando que era uma coisa totalmente diferente. Mas foi um encontro com o Espírito Santo incomparável na minha vida. Foi algo assim que eu fiquei deslumbrada com aquilo, porque eu senti tão forte a presença do Espírito Santo e entendi que ele é o meu amado amigo. Aleluia. Que ao invés de ficar contando para as pessoas, chorando as minhas picuinhas para as pessoas, era só chamar ele para o secreto. Aleluia. Era só convidar ele para tomar o primeiro lugar. Porque a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. A gente quer fazer as coisas da nossa maneira. E o amado Espírito Santo, ele não habita em nós. Ele precisa ser aflorado. Ele precisa falar mais alto que a nossa carne e mais que as nossas vontades. E para isso a gente precisa permitir, porque ele é um gentleman. Ele não vai querer fazer sem que você ceda às suas vontades, que você ceda aos desejos internos, né? E quando eu comecei a fazer o curso de intercessão, eu falei: eu gosto de orar, né? Vou fazer o curso de intercessão. Foi uma outra grande, maior experiência na minha vida, né?
eu fui sendo lapidada por Deus como uma pedra bruta. Eu entendi que esse tempo inteiro servindo a Deus quase que ficou como um desperdício, porque eu fui olhar para dentro de mim várias vezes e reconhecer que eu sempre quis Deus como mordomo. Eu nunca chamei Ele, eu nunca convidei Ele para fazer parte da minha vida, para direcionar, para me guiar. E esse curso foi trabalhando em mim, e uma das maiores experiências foi entender esta paternidade. Foi entender que Deus, Ele tinha um plano, Aleluia. que Ele queria concretizar esse plano na minha vida, e que eu não era simplesmente uma pessoa para Ele, eu era a filha dele. Aleluia. A filha amada, a filha a qual Ele traçou planos que não vai levantar o ego meu, mas sim o nome dele. Isso para mim hoje é o mais importante, igreja. E eu espero que também seja para você. Que você pare de, se você estiver achando que servir a Deus é só vir para a igreja, orar colocando diante dele aquilo que você deseja para a tua vida, e é só isso e pronto, não. Deus, Ele tem um plano para você. Ele quer realizar esse plano sobre a tua vida. Ele quer fazer através de você. É isso que a gente precisa entender. Deus, Ele não quer que a gente venha para igrejas todos os dias com a simples vontade, fugiu a palavra aqui, irmãos. Só com o simples intuito de estar aqui. Porque Ele é bom. Porque é bom servir a Deus, porque é bom estar na igreja. Não. Ele tem um plano para você. Você entendeu isso? Ele tem um plano para a tua vida. Ele quer usar a tua vida como Ele usou Jeremias. Hoje eu estava ouvindo um podcast com a pessoa, que eu agora esqueci o nome, e ela falando que a oração, né? A oração, ela é tudo. E às vezes nós estamos tão preocupados em pedir para nós que a gente para de ver as maravilhas, os milagres de Jesus. Ela falou que ela tem 40 anos de conversão, que ela viu o paralítico pegar a cadeira de roda e jogar para cima. Ela viu um marido endemoniado que veio matar a esposa virar uma estátua. Ela viu tantos milagres, mas hoje, nessa geração, ela disse isso. É muito difícil ver esses milagres. Porque a gente está tão preocupado com a gente, com o que Deus vai fazer com a nossa vida, que orar pelo irmão está fora do nosso plano. Então, irmãos, que nós venhamos buscar a Deus para isso, né? Se preocupar mais naquilo que Deus traçou para cada um de nós. Não para o que a gente quer, mas para o que Deus quer. O que Deus planejou para mim. O que Deus planejou para que eu faça na obra dele. Irmãos, não adianta você fazer curso. Eu busquei sim as experiências no curso, mas nada disso teria sido aqui no meu coração aflorado se eu não tivesse buscado a Deus na intimidade. Se Ele não tivesse me colocado naquele lugar estreito de dependência nele, eu não teria entendido isso. Eu estaria até hoje preocupada em fazer mais curso, em aprender para ser uma pessoa eloquente com as palavras. E não é isso que Deus quer. Entendeu? Eu estava ouvindo hoje, eu creio que foi o Senhor que me conduziu aquele vídeo, e ela falando que teve vezes que o Espírito Santo revelou coisa para ela, que ela nunca tinha estudado na palavra, não tinha ainda uma Bíblia de estudo, mas foi o próprio Espírito Santo que anos depois mostrou que aquilo que ela falou ali era uma verdade, porque Ele revelou. Aleluia. Então, ao invés de buscar de nós mesmos, por que não buscar desse Deus?
o conhecimento, mas buscar, irmãos, em oração. Quantas vezes nós despertamos pela manhã e o nosso primeiro, o que a gente faz primeiro ao nos despertar? A gente não pergunta para Deus o que Ele preparou para aquele dia. Porque a gente tem tanto plano, a gente já planejou tanta coisa para o dia, que a vontade de Deus ela vai ficar sempre de lado. E aí no final do dia, a gente vai lá ainda colocar diante de Deus: Senhor, eu faço isso, irmãos. Eu estou falando com vocês, mas eu faço isso. Aleluia. Quantas vezes eu acordo tão ofegante para fazer o que eu planejei, sem perguntar: qual é o teu plano, Senhor, para hoje? O que o Senhor quer que eu faça? Irmãos, às vezes a gente está com pressa. Nós andamos tão apressados que as pessoas que estão ao nosso redor, nós não conseguimos olhar para elas. É muito fácil, irmãos, chegar diante de Deus e colocar tudo aquilo que nós queremos, sem se preocupar com o que o nosso irmão quer, com o que o nosso irmão precisa. Quantas vezes nós oramos e falamos: Senhor, que nós viemos ver milagres. Tá, mas para ver milagre, você precisa buscar esse Deus. Porque Ele não vai fazer de qualquer jeito, irmãos. A gente está fazendo as coisas para Deus de qualquer jeito e quer esperar do Senhor coisas grandiosas. Chegou o momento de você olhar para dentro de você, colocar diante de Deus a vontade dele para tua vida e falar: Senhor, qual a tua vontade? O que o Senhor quer? Que nessa noite, irmãos, você possa fazer essa reflexão. Se você ainda não perguntou para Deus, pergunte para Ele nesta noite. Ele está te dando a oportunidade de perguntá-lo qual é o plano que Ele fez para você antes que Ele te gerasse no ventre da sua mãe. E eu louvo a Deus, eu agradeço, por esta oportunidade. Eu não sei se o tempo já foi, eu não olhei o tempo, eu sei que passou 5 minutos. Amém. Que seja feita sempre a vontade do Pai. Aleluia. Eu espero que Ele tenha falado com vocês, assim como Ele falou comigo, Eu agradeço a Deus por essa porta. Irmãos, não era para nós estarmos aqui. Se fosse da nossa vontade mesmo, nós nem estávamos aqui nesta igreja. Porque quando aconteceu, algumas coisas no outro ministério, eu fiquei muito triste, confesso. Porque eu falei: Senhor, eu achei que agora, eu tinha feito tanto plano. Achei que agora eu ia decolar. Foi como se eu tivesse caído uma ribanceira abaixo. E aí eu comecei a fazer planos e falar para Deus: eu quero assim, eu quero assado. E no primeiro dia que eu entrei aqui, eu falei: Senhor, agora eu vou para a Assembleia de Deus, nem que seja para uma Deus e amor. Mas eu quero ir para aquelas mulheres do coque, que oram e só. Tem aqui, ó. Aí quando eu cheguei aqui, o bispo Rodrigo não sabia, a gente não tinha conversado, eles nem sabiam que a gente viria aquele dia. Chegamos já um pouquinho atrasados. E aí o bispo Rodrigo foi e falou: você quer ser a mulher do coque? Não. Você quer ter os mistérios da irmã do coque? Seja você a irmã do coque. Aí eu falei: obrigada, Jesus, pelo tapa na cara. O Senhor me deu um tapão, hein? E ali o Senhor foi falando, nós não nos unimos ao ministério. E outro dia eu conto como Deus fez para que a gente decidisse, porque o povo terrível, Deus faz, Deus fala, mas essa palavra Deus falou tanto comigo, irmãos, porque foi direcionada a mim. Aleluia. Porque a gente ora falando para Deus fazer a nossa vontade, esquece que Ele traz
traçou uma vontade para nós. Que Ele tem um projeto. E quando a gente entrega, Deus, hein? Cantar Eis-me aqui é tão bom, né? Mas e quando Ele chama para o Eis-me aqui? Você está disposto? Fica com essa pergunta, igreja. Amém. Eu agradeço a oportunidade.